Olá, o programa Destaque está no ar e recebe essa semana o presidente do Centro Industrial do Ceará, que nesse mês de julho comemora 90 anos de existência. Robson de Castro é contador, advogado, já foi presidente do Conselho de Contabilidade do Ceará e presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, IBRACON. Tudo bem, Robson? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer é nosso. Robson, eu queria que vamos começar você explicando como é que funciona o trabalho do centro, quais são as metas, o objetivo. Tá bom. O SIC, na realidade, é uma entidade não corporativa, é formada por industriais, empresários e profissionais liberais. Não faz parte do sistema da FIEC, ou seja, é uma entidade independente, é um braço político da federação. Enquanto a FIEC se preocupa mais com as questões corporativas, as questões da defesa da indústria, o SIC é uma entidade voltada para os interesses da sociedade. Então, uma entidade que tem assim dentro da sua configuração, pessoas de formação multi-ideológica, quer dizer, e suprapartidária, esse é o principal objetivo do SIC, e ela tem a vanguarda, se mostra como uma vanguarda de levantar as bandeiras importantes para a sociedade, né? Em alguns momentos, o SIC se confundiu com a história do próprio Estado do Ceará. Então, no caso, apesar de ser ligada à FIEC, ela tem autonomia política? A autonomia política, a eleição da FIEC não tem nada a ver com a eleição dos diretores do SIC e vice-versa, né? A entidade, ela se notabilizou principalmente nos finais dos anos 70, início dos anos 80, quando um grupo de jovens empresários assumiu o Centro Industrial do Ceará, e fez do Centro Industrial do Ceará um fórum democrático de debates, né? Trazendo, inclusive naquela época, onde existia a ditadura, debates, trazendo gente de esquerda, né? Que na época era muito mal visto. Foi quem abrigou, vamos dizer assim, o comitê de pró-diretas já, né? Quem encabeçou aqui no Estado do Ceará, e um dos primeiros do Brasil, a questão da candidatura do Tancredo Neves. Então, dali, esses jovens empresários, com sua ousadia, com sua coragem, acabaram se envolvendo também na política, né? Todos liderados pelo Beni Veras, e com o passar do tempo, acabou o Tasso Gereissati assumindo o governo do Estado, saindo do SIC para assumir o governo do Estado, fazendo essa revolução no Estado de Ceará, sendo modelo para todo o país, como um Estado que alavancou, tanto do ponto de vista econômico, como também no modelo de gestão do Estado, dentro de uma questão de trazendo o equilíbrio fiscal para o Estado de Ceará, proporcionando várias mudanças de infraestrutura, enfim, tudo isso que aconteceu nos últimos 20 anos foi tudo pensado dentro do Centro Industrial do Ceará. As indicações para a presidência acontecem como? Através de quem? Na realidade, o SIC não tem tido, nos últimos anos, uma disputa de chapa, vamos dizer assim, né? Sempre se chegou a um consenso, é quase que uma unanimidade. Então, a cada 2 anos se renova a diretoria, né, se elege novo presidente. No caso, meu mandato termina em março do próximo ano, março de 2010. Mas não pode haver reeleição? Não, o Estatuto hoje não permite a reeleição. Quer dizer, nunca houve, né, na história do SIC um presidente que ficou mais de um mandato. O Estatuto não permite, e a gente tem esse objetivo realmente de ficar formando novas lideranças, né? 2 anos é um tempo suficiente para que cada um possa, enfim, se dedicar um pouco à entidade e principalmente às questões importantes de Estado e da sociedade. Então o SIC é esse vanguarda. No caso do teu mandato foi de 2008 e corresponde até 2010. O que é que você pode destacar desse período, desses 2 anos? Bom, no ano passado a gente se preocupou muito com a questão da governança urbana, né? Promovemos os debates com os prefeitos, né? Para os candidatos a prefeitos, exploramos cada candidatura daquela com o objetivo de entender qual é o pensamento que eles tinham com relação à cidade, como é que eles estavam pensando na cidade daqui a 5 anos, né? Focamos também a questão da competitividade do Estado. Foi quando dentro do SIC nós fizemos uma reunião envolvendo inclusive os ex-presidentes da entidade e montamos uma agenda positiva para o Estado, né? Levamos ao governador Cid Gomes na época, o governador também já tinha sua agenda, uma agenda muito rica. Então acabamos fazendo um evento no SIC, né, chamada Agenda Positiva do Estado de Ceará, que foi apresentado pelo próprio governador, dando a oportunidade daí começar a se debater o projeto de Estado a partir do momento em que ele assumiu o governo e quais são os projetos, visando inclusive Copa do Mundo, enfim, tudo isso que está acontecendo hoje, né? Então o ano anterior foi um ano muito voltado para as questões municipais
e as questões estaduais, né? Infraestrutura inclusive. Esse ano o SIC está completando 90 anos e dentro desse novo momento nós acabamos encontrando a educação como a nossa principal bandeira. Na verdade, há 20 anos atrás, o que se debatia, o combate à pobreza, era buscando estruturar as questões administrativas do Estado, que foi feito isso muito bem no governo Tasso, né? Quando implantou aquele governo das mudanças, que trouxe uma gestão eficiente para o Estado, que profissionalizou as secretarias, criou uma organização ao Estado profissional, muito parecida com o que tinha na iniciativa privada. Então isso foi um avanço muito bom, muito grande. E também a questão econômica, né? Através da estruturação econômica, da infraestrutura, do porto, do aeroporto, né? De estradas, enfim, de ambientes que dessem condições para o Estado se desenvolver economicamente. Hoje, 20 anos depois, completando 90 anos, o SIC já pensa que a gente tem que estruturar o Estado socialmente. E aí vem a questão da educação. Para ver esse desenvolvimento. Para ver esse desenvolvimento. Por quê? Porque existe um estudo no CAEM, está comprovado, que está diretamente associado à diminuição da pobreza ao tempo em que a população fica em sala de aula. Com qualidade. Com qualidade. Então, essa relação é a relação que estudando tanto casos aqui de estados brasileiros, como também de países desenvolvidos que estão aí, essa relação ela se entrelaça muito. E aí nós entendemos isso e não existe possibilidade de você fazer mais inclusão social se não for pela educação, né? Aí eu falo inclusão social pela questão da competitividade. Hoje o Estado do Ceará está à beira de termos aqui uma siderúrgica e talvez não tenhamos a mão de obra qualificada para operar essa siderúrgica, né? Nós temos mão de obra desempregada, mas também sem condições de aprendizado. Isso é a grande realidade. A questão do fortalecimento da própria democracia, né? Quando as pessoas estão mais educadas, estão mais informadas, você fortalece a democracia e acaba escolhendo melhor seus representantes. Então, a inclusão social pela educação, a gente entende que é uma inclusão sustentável, definitiva, né? Por isso que nós resolvemos criar um observatório. Esse observatório ele vai reunir um conselho, a gente chamou de conselho consultivo. Nós vamos convidar várias entidades empresariais, ONGs, imprensa, movimentos ligados à área de educação, o próprio setor público, para fazermos uma grande discussão, uma ampla discussão sobre a educação, tentando eliminar esses contraditórios que existem. Na verdade, o que a gente quer entender é que modelo seria interessante para nós podermos e como fazer para a gente tirar o pobre da situação que está, para dar educação, para dar condições dele vir a ter uma cidadania e poder realmente se empregar e não depender mais de programas assistencialistas, como existe esse o Bolsa Família, que tem porta de entrada, mas não tem porta de saída. Enfim, é procurar fazer uma grande discussão e pautar a educação para que ela seja a grande bandeira da nação, né? A gente quer começar um movimento no Ceará, mas como em outros momentos, movimentos do Ceará acabaram tendo uma repercussão nacional, esse é o nosso objetivo. Porque o como fazer que é o ponto principal, porque as pesquisas já existem, as avaliações já existem, então já sabe quais são os pontos fracos da educação. E como exemplo, eu queria que você falasse até como é que pode ser visto, como é que você avalia e pode ser mudado, como exemplo de Fortaleza, que é a capital cearense, que no SPAES, na avaliação, ficou em 104º, salvo engano. Desse 104º lugar no ranking de qualidade escolar. Como é que você vê, analisa isso e como é que pode ser feito para mudar e até mesmo o observatório pretende atuar nesse sentido? É triste, porque na verdade não existe um pacto pela educação, né? Quando eu falo um pacto pela educação, você tem que colocar o governo, tem que colocar os professores também. Um trabalho em conjunto. E tem que haver a sociedade, quer dizer, o que existe são contraditórios, né? Cada um buscando seus interesses. O pessoal fica discutindo, a gente vê que as grandes discussões da educação são com relação a salário de professor. É verdade. Isso, então, quer dizer, a gente tem que sair desse foco. Nós temos que discutir o que ensinar e como ensinar. O modelo também, o currículo que hoje se tem nas escolas, será que é necessário ter um currículo tão, quer dizer, uma grade curricular tão grande, quando você aproveita muito pouco depois do que você aprendeu, porque você não foi exercer determinada atividade e nunca esqueceu? Por exemplo, eu passei minha vida toda no ensino médio, dando química, física, né?
biologia são importantes, interessantes, tudo bem, mas eu não utilizo nada disso. Quer dizer, aquilo ali me foi um tempo, vamos dizer assim, não diria um tempo perdido, mas um ensino que não agregou nada para a minha vida profissional. Então eu acho que nós temos que repensar, principalmente pelo contingente de pobres que nós temos. Nós temos que dar uma educação dirigida para os pobres, né? Para tirar esse pessoal da extrema indigência e da indigência e da pobreza, porque são etapas. Nós temos os extremos, quem está na linha de extrema indigência, para ir para a linha de indigência, e quem está na indigência ir para a linha de pobreza, para poder sair desse círculo vicioso que foi criado e que pode só ser resolvido através da educação. Porque se for através, como eu disse, de programas assistencialistas, isso cria uma acomodação para a sociedade e principalmente para esse grupo que está na indigência e na extrema indigência, de querer sair dali. Porque está recebendo uma remuneração, não precisa se desenvolver como cidadão, como ser humano, para, enfim, a gente atingir um patamar de sociedade, como existe hoje o Japão, por exemplo, que investiu muito em educação, de alta competitividade. E não se dá para conversar sobre educação sem aliar isso a desenvolvimento, né? A educação está aliada ao desenvolvimento. Se eu quero desenvolver, eu tenho que trabalhar com a educação. Quer dizer, não é só uma questão social, mas é uma questão econômica também. Não é porque nós somos bonzinhos que queremos educar o povo. É porque é necessário para poder haver crescimento, desenvolvimento econômico, enfim, riqueza, gerar riqueza, e ter consumo e ter mercado. Isso é um desafio, e a gente tem que repensar essa questão da educação dentro desse contexto e sair desse debate simplesmente de ficar discutindo os governos municipais ou estaduais e os professores se tem que ter um aumento de 5% ou de 20%, que se dê um aumento de 30%, mas que se tenha qualidade e se tenha resultado. Eu acho que a gente tem que buscar por aí. Porque além de buscar qualidade, tem que tentar mudar também a cabeça dos pais que já estão satisfeitos com a educação que os filhos têm. Porque receberam uma mochila, porque recebem a merenda, então eles já estão satisfeitos, até porque eles comparando com a educação que eles tiveram há 40, 30 anos atrás, então esse patamar já está bom. É verdade, e é extremamente difícil. E a educação, a gente tem visto que ela tem sido uma retórica constante dos políticos, né? Os políticos, eles falam muito, mas falam muito sobre que é importante, O que é que o observatório quer fazer? A gente quer deixar de dizer que é importante e tentar extrair uma raiz quadrada dessa discussão e sair com alguma coisa prática, né? Evidentemente, algumas questões só poderão ter mudanças quando o Ministério da Educação assim acreditar que aquela ideia, aquela proposta ela pode ser traduzida realmente. Já houve algum trabalho efetivo do observatório? Ele já foi lançado? Ele já tem data prevista para continuar algum evento? Nós lançamos a ideia de criação do observatório. Então a gente sentiu que houve legitimidade para isso. Quer dizer, a ideia é boa. O que é que nós fizemos? Nós relacionamos, hoje mesmo, eu estive no SIC, relacionamos uma lista de entidades que nós vamos... Entidades empresariais, entidades de classe, entidades... não governamentais, que a gente vai convidar para fazer esse grande conselho, imprensa inclusive, muito importante, porque é quem vai massificar isso, para a gente criar essa discussão. Esse evento deverá acontecer no começo de agosto. Tá? Esse evento vai dar diretrizes do que é que precisa ser feito. Aí nós vamos contratar grupos de pessoas especialistas, são o que a gente chama de grupos de trabalho, que vão desenvolver os projetos, que vão estudar, que vão criar as políticas, que vão apresentar para a gente entregar esse documento aos governos e à sociedade, né? Como alternativas. E também, ele como observatório, ele também vai trabalhar os indicadores. Vamos pegar os indicadores que estão aí, que são muitos, não precisa pegar todos eles, mas para a gente analisá-los, mas não apenas os nossos indicadores, mas os indicadores de outros estados. Por que melhoraram lá? Que políticas lá deram certo? Quais foram as estratégias que foram vencedoras naqueles outros estados? O estado de Santa Catarina foi o estado que mais avançou nessa questão da educação. Isso é um dado que eu peguei junto ao CAEM, especialmente no laboratório de estudo de combate à pobreza, que é à frente lá o Flávio Ataliba, o economista Flávio Ataliba. E nesse evento, inclusive, nós vamos levar esses dados. O Flávio Ataliba vai fazer uma apresentação dessa relação que eu falei no início do programa. Mas já tem pontos do que é que levou Santa Catarina a ter esse avanço que pode ser aplicado aqui também? Exatamente, a educação. Essa é a grande saída.
Não, eu falo, lá teve desenvolvimento na educação. Isso. E que pontos eles chegaram a melhorar na educação que houve esse desenvolvimento? Na realidade é o seguinte, esse estudo do CAEM, ele está voltado inicialmente para o tempo de sala de aula. Tempo de sala de aula. Aqueles que tiverem acesso a ter sala de aula, né, evidentemente, se ter sala de aula sem qualidade, não há avanço, né? Não há avanço. Mas aqueles que teve tempo de sala de aula com qualidade, tiveram... Mas em sala de aula ou na escola? Na escola. Na escola. Na escola. Com atividade? Com atividades. Olha, existe até escola informal. Se a gente for pensar, né, em educação, a gente pode ter uma escola informal. Se você chegar aí nas favelas, tem grupos que estão dando aula de forma informal, e também é educação, né? O que a gente tem que rever é o modelo. Eu acho que rever o modelo, o Estado, quando eu falo Estado, eu falo Estado brasileiro, a gente tem que repensar a educação. Nós temos uma quantidade de pessoas muito grande na linha de pobreza. E essas pessoas sem acesso à educação. Será que eu preciso dar a elas a mesma educação que dá para alguém numa escola privada? Eu tenho que dar uma dirigida, voltada para ela, para dar condições dele ter se tornar competitivo, né, para entrar no mercado de trabalho. O que existe hoje é um nivelamento. Então eu tenho que dar a mesma escola que eu dou na iniciativa privada para o pobre. Como eu não consigo dar para o pobre, eu deixo ele sem escola. Isso é realidade. Então a gente tem que repensar isso aí. Tem que fazer programas voltados exclusivamente, esse é o meu ponto de vista, para aqueles que estão abaixo da linha de pobreza, que não têm acesso à escola. E isso, evidentemente, ter que ser feito e um convencimento muito grande, principalmente aos pais desses garotos, né, para a geração que vai vir. Então é um modelo que a gente precisa entender melhor. Eu não sou especialista, eu tenho uma visão sobre esse assunto. É por isso que nós, através do Observatório, queremos ouvir de forma abrangente todo esse pensamento, porque eu acho que a solução não está só na cabeça dos professores, né, na cabeça dos empresários ou na cabeça do governo. Eu acho que a solução está na hora que você compreende o cenário todo, e aí você pode alimentar, através de informações, especialistas, para que eles possam desenvolver políticas eficientes e objetivas e rápidas. Né? Você concorda que precisa também para os professores uma forma de avaliação, para haver um curso de capacitação, para ver os pontos que estão mais baixos, outros mais altos, e aí tentar melhorar, de forma que isso possa se refletir melhor dentro da sala de aula? Eu acredito muito no sistema de gestão chamado GPR, Gestão por Resultado. Inclusive em Minas Gerais é modelo. Começou no Ceará, na gestão Tasso, primeiro governo Tasso, ele já implantou. Hoje não está, vamos dizer assim, funcionando de forma adequada ainda. Que está, Ceará, embora o governador Cid tinha falado que está implantando esse modelo, que funcionou bem no primeiro governo, aliás, nos governos do Tasso funcionou muito bem. Em Minas, no governador Aécio, implantou esse sistema de gestão por resultado, por secretaria, né? Em cada secretaria eles têm que apresentar determinados resultados. E em cada projeto de Estado que tem lá. No caso aqui da educação, eu acho o seguinte, tem que vincular, inclusive isso lá funciona assim, remuneração, parte da remuneração ser variável vinculada ao resultado. O professor que conseguiu, ou a escola que conseguiu mais aprovar alunos nos exames, aqueles profissionais que ali trabalharam têm que ter uma remuneração extra. É um programa, a meritocracia. Pode-se dizer que é um programa semelhante a esse do governo atual, que é o Escola Nota 10, que agora escolhe as escolas, foram mais de 126 escolas, salvo engano, e aí foi... Que atingiram determinado perfil. Não, sem dúvida. Né? Eu não sei como é que está funcionando atualmente esse critério de avaliação. Se é dentro do governo ou baseado num exame nacional, não sei como é que funciona. Mas, sem dúvida nenhuma, na hora que você vincula a remuneração ao resultado, todo mundo ganha. Porque não adianta o professor pedir 5%, ele pode ter até 30%. Tem que ter resultado. É verdade. Esse é interessante porque, além da remuneração, tem a questão da melhor escola, ela ajudar aquela que é pior. O que foi que ela fez e ela vai vir... leva o modelo. Leva o modelo para a pior escola, para que ela possa chegar ao mesmo patamar. É interessante. Eu acho que na hora que todo mundo começar a movimentar... Agir. Pela meritocracia, pelo modelo, para melhorar, né? Houver essa consciência,
acabar esse debate medíocre que existe hoje na educação, né? Eu acho que a gente tem a ganhar. E eu não vejo outro caminho para o Brasil e para o Ceará, e principalmente aqui para o interior do Ceará, né? Como é que você... Eu acho que existe uma espécie de omissão do governo federal de incentivar, de estimular, de se preocupar mais com esse setor? Eu acho ainda que os programas, essas iniciativas, esse assistencialismo, ele se torna meramente eleitoreiro no momento em que ele não diz qual é o próximo passo. Olha, eu vou dar o Bolsa Família, eu não tenho nada contra o Bolsa Família, as pessoas realmente precisam sobreviver. Mas, sim, mas qual é o próximo passo? Porque não tem uma porta de saída, quer dizer, se fosse você acomoda. Uma questão emergencial e depois para resolver. O que está acontecendo no campo? Estão com dificuldade de recrutar gente para trabalhar no campo, porque ninguém quer trabalhar, porque todo mundo já tem sua rendazinha lá do Bolsa Família. É verdade. E quer dizer, então é um estímulo, né, que acomoda. E os filhos, será que esse pessoal vai botar os filhos no colégio? Na escola para estudar? Ou vão se acomodar? Enfim, é uma... E até coloca para ganhar o Bolsa Escola, se não ganha. Exatamente, mas então eu acho que as políticas elas têm que ter uma sequência, né? Você vai passar 20 anos dando Bolsa para a pessoa? Será que você dá 20 anos para ela? Para ela, a vida toda, depois a geração que vem daquela família, enfim, qual é o próximo passo? Eu acho que esse plano estratégico, esse plano de longo prazo, para essas questões não são elaborados no Brasil, e a gente não percebe isso em nenhuma esfera, né? Não existe um planejamento estratégico para a educação. Nós temos aí um PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento. Aí juntaram um monte de programas jogando carta de infraestrutura, né? Mas qual é o planejamento para a educação? Qual é a estratégia? Como é que a gente vai dar educação para esse povo todo? Isso foi o que o Japão decidiu fazer há 50 anos e está aí, colhendo os frutos. A China está fazendo isso. A Índia está fazendo isso, né? A Rússia está fazendo isso. No BRICS, só o Brasil que não está fazendo isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, acordar antes de ser tarde, porque, na realidade, o que vai fazer a diferença na questão das nações, dos países, são as pessoas. Até porque o resultado é a longo prazo, né? Então... É longo prazo. E você só se torna competitivo quando tem mão de obra qualificada, né? E isso é o grande problema. Robson, o carro-chefe então da tua gestão pôde-se perceber que é a educação. Nos outros segmentos, eu falo industrial, empresarial, como é que o SIC tem se relacionado e como é que ele está fazendo os trabalhos em relação aos outros setores? Nós, por exemplo, vamos ter dia 20 de julho agora uma palestra. Nós estamos convidando um ex-ministro do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, José Delgado. Ele vem falar sobre o papel do Ministério Público em relação às questões ambientais e o desenvolvimento. Hoje tem um debate muito grande se você pode ou não fazer um determinado empreendimento em determinado local, que as questões ambientais ali não permitem. Então você fica entre fazer um empreendimento, gerar emprego, gerar renda, né, desenvolver uma atividade e uma questão ambiental. Então existe um limite entre essas duas vertentes. E em alguns momentos há excessos, né? Então nós convidamos o ministro para ele procurar trazer para nós aqui uma crítica construtiva em relação a essa situação. É uma coisa que tem incomodado muito o governo, principalmente. O próprio governador, em alguns momentos, no SIC, em reunião conosco, ou até mesmo num evento, disse que tinha algumas dificuldades de avançar com alguns projetos dele, porque quando eles iriam conseguir as licenças, essas não tinham licença, então quando conseguia a licença era cassada, o Ministério Público caçava a licença, enfim. Isso acaba criando uma insegurança jurídica. Se cria para o governo, imagine para quem está trazendo uma empresa para cá, um investidor, né? Assusta. Então nós queremos fazer esse debate, isso é um debate que incomoda muito hoje a classe empresarial, né? Então essas questões empresariais nós procuramos abordar, mas dessa forma não defendendo sendo corporativo, mas defendendo que nós precisamos haver dentro da sociedade e até mesmo um melhor arranjo institucional, né? Uma legislação mais avançada que nos possibilite desenvolver o Estado. Além disso, nós também temos o SIC também participa muito e provoca muitas questões
de ordem política, né? Política além da área econômica. Por exemplo, dia 30 de julho, está vindo ao SIC o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Vai fazer uma palestra sobre o cenário nacional, internacional, político e econômico. Quem foi presidente da República durante 2 mandatos, 8 anos, conhece isso muito bem. Então nós vamos ter a oportunidade de ouvir o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o que é que ele está percebendo da crise mundial, como é que ele está vendo esse novo arranjo político no mundo, as interferências que isso traz para o Brasil, né? Que vácuos nós devemos ocupar, né? Que estratégia nós devemos tomar daqui em diante. Então é importante nesse sentido. Nós também estamos recebendo em agosto, provavelmente, o governador de São Paulo, Zé Serra, que é candidato a presidente da República. Fizemos o convite para a ministra Dilma também, que é candidata a presidente da República, para vir ao SIC fazer um amplo debate sobre essas questões que diz respeito à política e à economia, nosso futuro como nação. Fizemos isso já com o deputado federal Ciro Gomes, também é candidato. Então o SIC está fazendo sempre essa movimentação, essa animação, criando uma agenda para que a sociedade possa conhecer e entender melhor esses atores todos, sejam políticos ou empresariais, para que a gente possa depois fazer nossas escolhas individuais, né? Sejam verdade. Nas eleições ou sejam até nos nossos negócios, se a gente merece continuar insistindo naquilo que a gente está fazendo ou se é melhor ir para outra alternativa. Ok. Para finalizar, eu queria a tua opinião, politicamente falando. Como é que você vê hoje o Estado sendo representado fora? Seja a nível federal, eu falo como deputado federal, a nossa representação e no Senado. Eu acho que nós vivemos uma crise de representação. Isso é a grande realidade. Nós estamos absolutamente mal representados, né? Às vezes a gente esquece a verdade de que a gente votou. Para você ver, nós entramos num ciclo em que a gente vota pela empolgação e depois, né, pelas campanhas políticas, e depois a gente não sabe mais nem em quem a gente votou e por que a gente votou. E a gente está sentindo isso hoje. O grande problema nosso, que eu digo, ainda é a educação, porque como quem elege a grande massa e a grande massa não tem educação, acaba errando de novo. E a gente não consegue avaliar melhor, julgar melhor aqueles que são bons políticos, que existem, né? Mas a gente está vendo aí, está assistindo todo dia o que está acontecendo no Senado, nesse momento, e é triste, porque isso já aconteceu na Câmara, já aconteceu no Executivo, já aconteceu no Judiciário. Quer dizer, nós estamos realmente, dizem uns que é passando a limpo, né? O Brasil. Mas eu acredito que tem muita gente aí que não tem boa índole e que está aí realmente para sobreviver em cima de lama. Acho que nesse governo foi o governo que mais passou a limpo, né? É verdade. Ok, Robson, nós agradecemos a sua participação. Obrigado. O programa Destaque fica por aqui. Até a próxima semana na FGF TV, canal 14 da NET. Destaque, Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará. FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.